Olá, web espectadores aí da TV Itajubá. Hoje, aqui no programa Espaço Itajubá, estamos recebendo aqui um itajubense, né, que atua fora de Itajubá. Ele que já há bastante tempo trabalha fora aqui de Itajubá, né? E ele é o Geraldo Augusto Alckmin. Não é o governador de São Paulo não, mas ele tem o mesmo nome, né? E ele é membro do CIMI. Ele vai falar para nós o que vem a ser o CIMI, né? Oi, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. O que é exatamente essa sigla, então, CIMI? O CIMI é um órgão ligado à Igreja Católica, a CNBB, que é Conselho Indigenista Missionário. Um braço da igreja que é onde a preocupação é trabalhar com os povos indígenas do Brasil. Hoje o Brasil se fala mais de 180 línguas, é uma diversidade. E o CIMI nasceu num período bem difícil da nossa história, que é um período de ditadura, né? Nasceu em 1972. E um grupo de padres, leigos, aquele negócio das missões antigas, a luz sobre os Vaticano II, nós temos que vivenciar mais com os povos indígenas, né? Buscar os direitos deles, assim por diante. Então o CIMI nasceu em 72, hoje, agora, esse ano, 2016, vai fazer 44 anos de caminhada, de aprendizado junto aos povos indígenas, e eu já vai ter 15 anos que já estou no CIMI. Né? 15 anos? 15 anos já. Eu sinto muito privilegiado e agradeço a Deus e a muita gente que passou pela minha história de ter vivido lá em Roraima, com o povo Yanomami, que mora na mata, isolado. Da onde eu estava, de Boa Vista ao Chitém, Serra do Parinho, divisa com a Venezuela, é 1h45 de voo. A gente ficava isolado na mata, aprendi um pouco a língua Yanomami, e fui para lá com um projeto muito bonito, Etnoalfabetização Yanomami, uma escola do jeito do ser do índio, lenta, devagarzinho, claro, com a metodologia de Paulo Freire, temas geladores. Hoje, depois de 10 anos dessa escola, hoje tem Yanomami, professor, agente de saúde, que aprendeu a olhar no microscópio a malária, Sim. Que aprendeu a escrever a própria língua, um pouco do português. Hoje, ao invés de branco ir lá dar um remédio para eles mesmos já estão. Né? Então o processo de escola é lento, devagarzinho, mas deu resultado. E trabalhamos lá no Chitém junto com as irmãs aqui de Itajubá, as irmãs da Providência. Tinha uma missão lá, uma missão Chitém. Ficou mais de 15 anos lá, essa missão. E eu fui chamado para ir para lá, assim, estava dando aula na Escola Venceslau Braz. Sei. Ano 2000, estava eu lá, já tinha assinado o contrato até dezembro, 2 semanas para resolver se ia ou não ia. Algumas pessoas me colocaram lá embaixo, né? Outras pessoas falaram, mas se eu tivesse a oportunidade eu ia. Eu fui para lá. Arrumei outro professor para dar minhas aulas. É uma aventura. E né? larguei tudo aqui e fui para lá. Olha, viver na mata, nunca tinha andado na mata. Então no início é muito difícil. Fiquei 3 meses na mata, assim, para aprender a língua, tive que estudar a língua Yanomami, né? E para nós, assim, é difícil aprender essa língua? Como é que é? A língua Yanomami para mim foi mais fácil, porque os Yanomami falam muito pouco português. Então o convívio ali já ajuda. O convívio, mas eu tive que ir para a escola lá. Para a escola. Tinha uma irmã lá na Missão Catribane, que é a irmã Yolanda, ela falava fluentemente a língua Yanomami. E junto com o linguista, o Henry Ramírez, que bolou a gramática Yanomami. Sim. Então eu escutava, estudava, falava errado, né? E o começo foi muito difícil. Os 3 primeiros meses ali foi difícil, porque eu sabia que o avião só ia voltar depois de 3 meses lá. Né? Aí eu tinha que aprender a pedir água, andar na mata. Eu nunca tinha feito essa experiência, né? Então é uma experiência muito rica, muito desafiadora. E graças a Deus eu tive a presença das mineiras, né? Das irmãs lá do Chitém, me ajudaram muito no início. E a gente vai convivendo, fiz muita coisa errada, caía dentro d'água, fosse tudo, né? Mas eu estava fazendo aquilo que eu gosto. Eu descobri na minha vida ser professor.
Sim. Mas você foi para lá não como professor? Eu fui para lá como professor. Como professor? Porque eu sou formado em filosofia. Em Campinas. Sim. E lá na PUC. Depois disso eu fiz um curso de filosofia para criança. Para criança. Depois que eu saí da congregação dos missionários Sagrado Coração, sim, onde eu queria ser padre, fiz até o segundo ano de teologia. Certo. Eu brinco, eu criei juízo e saí. Né? Mas foram 11 anos no seminário. E agradeço muito esse tempo também, aprendi muita coisa, que eu sou hoje, eu sou muito grato à congregação. Aprende-se muito, né? E aí depois que eu saí, eu trabalhei um ano aqui na Santa Casa, sim, de Itajubá, vi que não era a minha praia, aí me encontrei e foi dando aula. Dando aula. Aí comecei com aula de ensino religioso, né? E dei aula no João 23, a escola que eu estudei, junto com a professora minha, Laís Ponte, foi uma experiência muito rica também. Sim. E aí, esse período, para mim, foi um período de muito... A gente vive uns momentos na vida, né, cara, que a gente nunca sabe o que quer direito. Você vai buscando, mas a vida vai modelando a gente. E eu fui descobrir mesmo a realização minha como professor. Aí, nossa, foi muito bom. É muito bom. Fui para o Roraima desse projeto, faltou lá um professor, me chamaram, nessas horas engraçadas, recendeu de mim aquela coisa de missão de novo, tal, ir para longe, minha mãe achava que eu não ia, mas eu falei, eu vou para lá. E deu certo que eu arrumei outros professores para dar minhas aulas, peguei minha mochilinha, fui para lá. E lá, primeira vez que eu andei de avião, cheguei lá dia 20 de julho, quando foi dia 25, eu já estava lá no Chitei, na mata. Tomei as vacinas, tudo, e aí? No começo, até abraçar umas árvores, dar uns berros lá, porque o negócio é feio. Um povo que não fala a sua língua. Você está ali, olha. E essa coisa também interessante, essa coisa de missionário. A gente vai na intenção de ensinar. Aí os índios lá, e até hoje onde eu estou, eles ensinam muita coisa para a gente. Mas então, você fica numa aldeia, seria isso? Hoje... E qual é a quantidade de pessoas que vivem lá, né? Então, uma coisa é lá em Roraima, que a gente estava isolado, a mata, eram mais de 20 e poucas malocas. Povo do Chitei, e a gente rodava as malocas, ficava 10, 20 dias para a escola. Sim. Aí aprendi a língua, o português, aquele processo lento. Mochilinha nas costas, essa figura é muito legal. Mochilinha nas costas, uns caderninhos, junto com os Yanomami e andando na mata. Essa coisa é muito legal. Sim. O sonho e os Yanomami animados a escrever a língua. Escrever a língua. Porque eles, a língua, a oralidade é muito forte para o Yanomami. A escrita, eles chamam a pele de Beici. A escrita, eles chamam o papel de papel sique. Seria uma extensão da pele, onde eles escrevem, que eles fazem desenho no corpo, né? Então foi uma experiência muito rica, eu aprendi muita coisa, até o conceito de felicidade muda. Muda, né? Porque totalmente, né? Você não imagina o nosso mundo capitalista, né? O capitalismo. Como é que é capitalista? Para ser feliz, você tem que ter as coisas. Tem que ter, né? Você vive comprando e nunca acaba. É um negócio maluco, né? Sim. Você chega lá, os indígenas com a flechinha na mão, com uma redinha lá, simples. Como a vida é muito simples. Né? Então os indígenas ensinam muita coisa para a gente. Então lá em Roraima eu fiquei 5 anos lá nesse projeto. Claro, sozinho a gente não faz nada. Fui membro da Pastoral Indigenista, membro do CIB, da Missão Chitei. Aí depois de 5 anos que eu fiquei lá, terminou o projeto. Sim. Terminou o projeto, eu fui para Manaus, do CIB também, e depois precisava de gente do Mato Grosso do Sul. Só tinha um companheiro nosso, o Ego, um dos missionários que fundou o CIB. E aí me chamaram para ir para lá. E eu fui, eu sou missionário, fiz a formação do CIB, né? Então vamos lá. Cheguei lá, eu sofri demais. Aí lá no Mato Grosso do Sul, onde eu estou hoje, a realidade é totalmente diferente. Para começar, não tem mata mais, né? Não tem mata mais, acabou. Só tem no nome, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Aí, e os indígenas como é que estão? Os dias estão acampados, em beira de estrada, as aldeias próximas à cidade. Então, no começo, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, foi muito difícil. Muito difícil mesmo. O que segura a gente
é essa questão da causa indígena, espiritualidade e saber que você também não está sozinho. No Brasil todo, o CIB hoje é dividido em 11 regionais. E tem um secretariado em Brasília, onde a gente tem as assembleias, as reuniões nossas, a gente se fortalece. Nós temos um bispo que é presidente do CIB. Em setembro agora foi eleito Dom Roque, que era o bispo de Roraima, hoje já virou arcebispo lá de Rondônia. Então, quer dizer, nós somos uma família siberiana. E hoje o que a gente busca? Estar presente com os indígenas, aprender deles e também na formação. Um dos temas que o CIB é central para o CIB é a questão da terra. A terra para o índio é sagrada. É mãe. Dali né? Tira tudo, né? Tira remédio, tem os mitos, os cantos, né? Os indígenas vivem. Onde ele vive, né? Os indígenas têm essa expressão lá do povo Guarani Kaiowá, que é o tecorá. É o tecô onde a vida acontece. Né? E desse estar com o indígena hoje, aí a gente encontra diversas opiniões. Gente da própria igreja critica o CIB também. Sim. Tem bispo, por exemplo, que não gosta do CIB, porque o CIB denuncia as injustiças, cobra do governo. Porque quem tem a obrigação legal de cuidar dos indígenas é a FUNAI, que é um órgão oficial do governo. Né? Tanto na saúde, tem a CESAI, foi toda uma luta, coisa da saúde. Tem também a educação. Hoje, lá em Dourados, são mais de 300 Guarani Kaiowá fazendo faculdade da Universidade Federal. Então, e o CIB trabalhou muito na formação para hoje ter esses grupos de indígenas lá fazendo faculdade. Uma questão, por exemplo, interessante, da linguagem, né, que você falou. Você começou lá em Rondônia. Roraima. Lá vivem os Yanomami. Né? E agora, no Mato Grosso do Sul, não são Yanomamis, são outros índios, né? Mas e a questão da linguagem deles? É a mesma, é parecida? Como é que é? Lá em Mato Grosso do Sul tem os Terenas, tem os Caduel, tem os Ofaé, tem os Quiriquinaua, e o maior grupo é de Guarani Kaiowá. A língua é totalmente diferente. Então quer dizer, cada grupo tem uma linguagem diferente. O Brasil hoje, na Constituição de 88, o Brasil é pluriétnico, ou seja, se fala várias línguas no Brasil. Segundo o censo, mais de 180 línguas. Mais de 180 línguas. Caiapó, Chavante. Hoje você vê as crianças Guarani Kaiowá, no acampamento, conversando, brincando só na língua. Aí a língua como resistência, é muito bonito isso. Eu não sei falar o Kaiowá ainda. Comecei a estudar, comecei a ler a história do Mato Grosso do Sul, para entender como é que está hoje, né? O grande conflito lá, a imprensa tem divulgado a questão da terra, né? Indígenas sendo mortos, alguns fazendeiros também sendo mortos. O grande conflito é a questão da terra lá. Mas por que esse conflito? Porque logo depois da Guerra do Paraguai, o governo brasileiro ocupou aquela região toda lá. Que jeito que ele ocupou? Chamou lá as colônias agrícolas, Getúlio Vargas, chamou os gaúchos, chamou gente de todo canto para ir para lá. E colonizou. Aí lá eles encontraram os indígenas lá. Os Kaiowá estavam lá esparramados. O que o governo fez? Criou 8 reservas indígenas. E colocou os índios tudo essas reservas. Só que a população de indígena cresceu e os índios não suportam mais morar na reserva. Por exemplo, Dourados, onde eu moro, lá tem 2 reservas. Tem 2 aldeias, Jaguapiru e Bororó. 15 quilômetros de Dourados. Já é quase um favelão ou um bairro de periferia de Dourados. E lá, hoje tem 3 mil e poucos hectares de terra para quase mais de 15 mil índios. E aí as brigas internas, os conflitos... Mas hoje os índios também, eles já utilizam até de carro, né? Claro. É muito parecido celulares modernos, com as outras pessoas normais, né? Usa celular, tudo mais. Então, quer dizer, isso não descaracteriza um pouco a cultura deles? Não há uma preocupação nesse sentido? Tem várias maneiras de entender isso. Para muita gente, essa visão que o governo tinha. O governo nosso, brasileiro, militar, ele fazia um diagnóstico até o ano 2000, não ia ter mais índio no Brasil, que todos os índios iam ser integrados à sociedade brasileira.
Por isso que criou, no caso de Dourados, em 1926, criou as reservas lá, os índios trabalhavam nas fazendas e com o processo não ia ter mais índio. Mas passou o 2000, a população indígena aumentou. Hoje no Brasil tem indígena isolado ainda, que nem fez contato ainda. O CIB tem uma equipe no Amazonas que trabalha com os povos indígenas isolados. Então, quer dizer, é uma riqueza ter essa diversidade de povos, Caiapó, Chavante, Santarimauê, Yanomami, Terena, Macuxi, Wapixana, Uaiuai, tem os nossos parentes na Mineira, Uaiuai lá em Roraima. Eu sei. Então, assim, hoje, o trabalho que o CIB faz e alguns bispos, custa para entender, que nós não catequizamos os índios. Assim, essa questão da religião, para ele passar para a igreja católica e tal. Só em Dourado tem mais de 46 igrejas evangélicas lá. Mas o CIB tem uma consciência clara. Nós é lutar pelos direitos deles, fazer que eles tenham autonomia. E aí, esse trabalho é evangélico, que faz a vida acontecer. A luta pela terra, embora é conflituosa, mexe com o modo que o branco se organiza, mas ela é evangélica, porque os índios querem viver. Né? E hoje lá, mais de 30 acampamentos de indígenas na beira da estrada, passando fome, de um estado que produz tanto alimento, tanta soja, tanta carne que vai para fora. Vai para fora. Quer dizer, e o CIB denuncia as mortes, o CIB denuncia, faz relatório, todos os anos o CIB faz um relatório de violência dos índios do Brasil. E isso incomoda o governo, porque o CIB não tem a obrigação legal de fazer as coisas. Mas o CIB ajuda na formação deles e questiona os órgãos que têm a autoridade para fazer, que é a FUNAI, que é a CESAI, a saúde, a educação, o MEC, né? A educação diferenciada, não é isso. Certo. E agora, web espectadores, vamos chamar um intervalo comercial aí e daqui a pouco a gente volta. De volta, aqui com um tema interessantíssimo, né, que o Geraldo está falando com a gente hoje sobre os índios, né, sobre a cultura deles. Ele que é membro do CIMI, ele é um missionário leigo, né, ele é membro do CIMI, e ele está falando para nós tudo que ele faz lá no seu trabalho lá em Mato Grosso do Sul, né. Então, acompanhe conosco aí a entrevista. O Geraldo, como é que é, por exemplo, não sei se você já vivenciou uma situação assim, né? Vocês chegarem numa tribo, né? Assim, numa aldeia isolada, que nunca teve contato com os brancos, né? Vamos dizer assim, né? E aí, já vivenciou uma situação dessa? Como é que é eu já vivi assim, primeiro contato? Lá no Chitei, a missão Chitei atendia umas malocas que já ficavam na Venezuela, pela divisa da Serra do Pariba. E o Babaque, essa maloca chamava Babaque. E lá encontrei alguns índios que nunca tinham ido para a cidade de Boa Vista. Nunca tinha saído da mata, não falavam nada português. Sim. Como os Yanomamis são os comunicadores, os índios são muito comunicativos. Antes de eu chegar lá, a notícia corre. Os índios têm uma comunicação e vai chegar o professor aí. É impressionante. Sim. A rede Cipó funciona bem, muito legal. Morreu um índio lá na missão Catribã, um xamã, um rezador. Quando 3 dias depois, ou poucos dias depois, lá no Chitei já estava sabendo. Sem rádio, porque eles têm uma rede assim. O índio vai até uma loca, conta ali, o outro sai, vai para outra. É impressionante. As notícias circulam. Até chegou ao ponto de alguns linguistas falar que os Yanomamis são os comunicadores da floresta. As coisas que vão acontecendo se comunicam. É interessante isso aí. Eu vivi isso aí, depois eu levei alguns professores Yanomami, que já estavam aprendendo uma coisa, para Manaus, num encontro chamado Copiã.
Primeira vez que saíram da mata. Foi uma experiência riquíssima. Esses Yanomami lá na cidade de Boa Vista, o medo de carro, o barulho, né? É impressionante, né? Impressionante. Então, são experiências ricas, né? Quando eles chegaram em Manaus e viu aquele Rio Negro, nossa, nunca tinha visto um rio daquele tamanho. Ficaram encantados. Também levamos eles lá nas palafitas, ver como o branco é sujo, né? Como é questão da a rede de esgoto, aquele cheiro forte, muito bichinho, muito pernilongo. Então, eles têm uma visão muito interessante. Nós temos uma visão dos indígenas, né? Eles têm uma visão nossa. Vou citar um caso aqui do livrinho que conta a visão do índio sobre o branco. Sim. O Yanomami fala que o branco, o Napampo, é morrote marri, quer dizer, muito ignorante. Imagina, para andar a visão Yanomami, um branco fazer a necessidade fisiológica dentro de uma casa. Isso pelo nome é absurdo. Isso não existe, né? E vai naquela casinha lá, deles, né? vai na casinha lá, escuta o barulho, vai embora o trem. E ainda sai de lá com a mãozinha limpa, alegre, feliz. Fazer necessidade dentro da casa, para a visão Yanomami é um absurdo isso. Porque o Yanomami faz necessidade. Se pega a água de um lado, vai fazer necessidade longe da casa. Longe da água. Longe da água que bebe e tudo. Eles têm noção de higiene, essas coisas, tudo, né? E tudo é explicado através dos mitos, né? Então, assim, do CIB hoje nós vivemos um momento muito forte. Porque a Constituição de 88, nos artigos 232, garante o indígena ter direito à terra, até a sua organização social, até o uso da língua, de coisa. Sim. E a Constituição marcou, depois de 5 anos, para demarcar as terras indígenas no Brasil. E depois não foi feito. E agora o governo lançou uma PEC 215. O que é esse negócio da PEC? É mudar a Constituição brasileira. Para demarcar uma terra indígena, é o Poder Executivo que faz pelo Ministério da Justiça, a FUNAI é ligada ao Ministério da Justiça. Então, como é que demarca uma terra indígena? A FUNAI cria um GT, grupo de trabalho, chama antropólogo, chama várias ciências, aquele negócio de ver as terras, medir, tem um relatório antropológico, aí vai para Brasília, demora muito tempo para demarcar. Mas é o Poder Executivo, o Presidente da República que homologa a área. E a área não é do indígena. Ele tem usufruto da área, mas a terra é da União. Tanto é verdade que as áreas indígenas são registradas como bem do patrimônio da União. E o que acontece agora? Pela força do agronegócio, né? Os fazendeirados, tem maioria lá na Câmara, colocaram essa PEC. Para mudar isso, para demarcar a terra indígena, ao invés de ser o executivo, ser o legislativo. E isso o movimento indígena está vendo com uma grande preocupação. Por isso que esse ano que passou, lá em Brasília tem várias mobilizações. Caiapó, vários indígenas teve lá e o CIB apoiou, fica numa chácara do CIB lá em Brasília e vão atrás dos deputados, vão atrás do Ministério da Justiça, vão, né? Então, a luta do movimento indígena hoje no Brasil é muito forte. Só que ela quase não aparece na mídia. Por que não aparece? Hoje, o indígena não é nem 0,1% comparando com a população total do Brasil. Uma quantidade menor, bem pequena. No passado, os relatos históricos contam que o Brasil tinha muitos povos indígenas. Só com a Transamazônica, já no período do governo militar, muitos povos indígenas foram exterminados. Né? Foram exterminados. O contato vai chegando, as novidades vai chegando, os vícios nossos também vai chegando. Hoje eu falo assim, uma das grandes dificuldades nossas lá no Mato Grosso do Sul é a questão do alcoolismo, muito forte. As drogas também. Drogas. Né? E aí a prostituição é um absurdo, né? As coisas que acontecem. Então nós vivemos lá num momento muito forte assim, da história do Brasil, a perder o direito que está na Constituição, os indígenas não estão querendo não. E hoje já tem indígena doutor, já tem advogado, imagina, tem um advogado que assessora o CIB e indígena terena. Tem um advogado, tem um antropólogo do Guarani Kaiowá, lá em Dourados, antropólogo. Então os indígenas, aí nós estamos cumprindo o nosso papel, que é na processo de formação, ao invés de nós falar sobre os indígenas, né, os indígenas que falam por si só. Por isso que essa palavra indigenismo é muito forte, isso aí. Eu nunca vou ser índio, claro, né?
Mas indigenismo significa Conselho Indigenista Missionário. Você está junto com o povo indígena para a luta deles. Mas você também não manipulá-lo, não do jeito que ele quer. Eles é que vão dar o direcionamento. E o CIB trabalha muito ali na formação. Por isso que o CIB publica vários livros, vários cursos, vários encontros, chama as lideranças tudo, promove encontros para os índios conversar sobre a realidade, promove encontros de rezadores. Então o CIB está cumprindo o seu papel desde quando foi fundado. Nós temos um plano pastoral, né? Um plano pastoral que tem as normas, mostra ali para a câmera, para o né? pessoal ver, né? Então esses são os livros, né, que vocês têm. Esse plano pastoral foi construído junto, foi aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB. Sim. Então aqui tem os objetivos geral, o que o CIB faz, né? E quem quiser mais informações, entrar no site do CIB. E como que é a receptividade dos ensinamentos religiosos? Porque dos índios? Porque eles já têm uma crença, uma forma deles cultuarem, né? E como é que fica isso? Por exemplo, lá em Dourados, onde eu estou, na aldeia que eu vou, chama Panambizinho. E lá tem as igrejas evangélicas lá dentro também. Sim. E lá tem vários rezadores. Então nós procuramos incentivar os índios a continuar com as suas rezas. Todo ano, em mês de fevereiro, agora vai ter o Jerocipucu, que é uma reza, é o batismo do milho branco, o milho saboró, avabunuti. E essa reza, Carlos, começa de tarde e vai a noite toda, até outro dia. E o rezador não repete um canto. É uma coisa lindíssima. Claro, canta com maracá, né? Dança. O batismo do milho branco, assim, seria... os caiuás são muito religiosos, eles rezam para tudo. Eles rezam para plantar, para preparar a terra. E um dos trabalhos que a gente tem feito também é incentivar as roças nas famílias. Hoje eu falo isso com tristeza no coração. Hoje a maioria do povo do Ali Caiuá vive de cesta básica. O governo tem que dar cesta básica, às vezes morre tudo. Então eles não cultivam praticamente mais nada? Eles perderam isso aí do passado pelo contato com o branco. Muitos têm as suas rocinhas lá, mas são poucas. Então nós do CIB, nós temos um projeto financiado por uma entidade da Espanha, que é da Igreja Católica, Manos Unidas. Ela ajuda o povo a ter roças ao redor das casas para ter alimento. Porque dependendo da cesta básica, eles passam fome. Então nós do CIB, além de fazer as denúncias, além de trabalhar na formação, a gente tem esse projeto. É difícil, não é fácil. Mas aprender da sabedoria do Caiuá. Que eles têm conhecimentos, os mais velhos sabem tudo sobre a mata, como plantar, como guardar semente. Ô Geraldo, como é que é, por exemplo, quando você começou, né? Lá com os Yanomamis, né? Que eram os índios mais assim, afastados da civilização e tudo mais, né? Como é que é o conceito de Deus para eles? De que jeito que é? Então, na visão Yanomami, eles têm o Deus como eles chamam o Xamã, o Deus Obamba. Obamba é o criador de tudo. É o criador de tudo. Se assemelha um pouco, tem uns mitos, né? Eu estava estudando os mitos. Eu até conseguia, uma época, contar uma coisa na Liga Yanomami sobre a origem do fogo, que é muito bonito. Origem do fogo. Na visão deles, como é que surgiu o fogo. Né? Tinha uma grande festa dos bichos, todos os Yanomami eram bichos. Sim. E uma grande festa, e só tinha o jacaré, que tinha boca grande, ele guardava o fogo para ele. Eles não conheciam o fogo. Não conheciam o fogo. E nessa grande festa, eles fizeram o jacaré dar risada para alguém roubar o fogo dele. Mas o jacaré não deu risada. Eu estou resolvido o vídeo, né? Sim. Aí ele não deu risada. O único bichinho que fez o jacaré rir foi o sapo, o ioiuá. Aí o jacaré riu, um passarinho roubou o fogo e guardou na árvore. E dessa árvore, eles tiram o pauzinho, esfregam no outro e faz o fogo. Faz o fogo. Eu tenho aqui comigo a caixa de fósforo Yanomami. Além do mais, o fogo para eles
é tudo também, né? Claro. Dá para fazer tudo, né? Então, eles têm a questão dos mitos, eles explicam tudo através dos mitos. O Caiubu do Caiuá, por exemplo, que coisa bonita, eles contam lá para nós. Assim, que Deus, o Tupã, criou o mundo, criou os brancos, criou tudo. Mas não criou ninguém para admirar a beleza. Então criou os Guarani Kaiowá para admirar a beleza do mundo. Por eles vivem na mata, aquele contexto anterior, a mata dá tudo, remédio, poucas doenças, os rezadores fazem as curas, né? Tem conhecimento. Hoje em dia é impressionante. Mesmo com tudo, o morando lá da cidade, eles preservam muito nossa cultura. A língua é fortíssima. As crianças aprendem na escola, as primeiras séries, só na língua materna. Sim. Depois é que vai... As crianças, as menininhas, quando está na primeira menstruação, até na primeira menstruação, os pais cortam o cabelo dela, tudo, ela fica em casa. A avó vem contar para ela como ela vai ser mulher. Quer dizer, os rituais se faz ainda. Muito escondido, mas se faz. Né? Hoje tem as casas de rezas, Ogapsi, que os Kaiowá, na aldeia que eu vou, tem 3 casas de reza. O CIB ajudou eles a fazer, cara, eles pedem, ajudou com sapé. Por que casa de reza? Porque fortalece a cultura. O rezador mora dentro da casa de reza com sua família. E é interessante que os rezadores são respeitados, muito branco vai lá para ele rezar. E muitos até evangélicos vão lá, por quê? Porque uma experiência que tivemos lá no Panambizi, o seu Ataná, um rezador que não mora no Panambizi, mora em região da Mumbai. Muito respeitado ele. Nós convidamos ele para ir lá. Ele foi. Os evangélicos vão pedir a bênção para o seu Ataná, porque tem o feitiço, né? Então, na hora que a coisa aperta, a sabedoria tradicional. Então, na verdade, assim, eu percebo assim, o desafio lá, os jovens vivem um eterno conflito de identidade. Ser o Guarani Kaiowá verdadeiro não dá mais pela cultura e pelas as mudanças que houve. E tem hora que eles querem ser branco. Tem hora que quer ser branco assim, quer viver na cidade, com as modernidades, que é direito também. As modernidades. Agora, aí traz uma outra reflexão que nós conversávamos lá no curso. Para mim, um índio com Ray-Ban, um índio com celular, de roupa, ele nunca vai deixar de ser índio. Eu, pelo fato de estar lá, nunca vou deixar de ser mineiro. Pelo fato de morar no Mato Grosso do Sul, pelo fato de tomar chimarrão e o fato de tomar tererê. Eu tomo chimarrão de manhã, peguei esse hábito e tomo tererê com os índios o tempo todo. Então, quer dizer, o índio lá, porque na visão, aí os livros didáticos das nossas escolas, mostram o índio que já não existe mais, né? Então a gente tem aquela visão de índio, mora só na Amazônia. Não, tem índio doutor. Vive isolado. Vive isolado. Porque já houve muita transformação, né? Ô, Geraldo, eu acho que a conversa nossa aqui realmente tem papo por dia, um dia, 2 dias, né? Você tem muita bagagem, muita coisa, né? Que você vivenciou ao longo desses anos lá. E a gente vamos deixar para uma outra vez, quem sabe uma outra oportunidade, né? Eu só queria, antes de terminar, se fosse possível, ler uma poesia de rapidinho. Fica à vontade. Essa é o Sonho do Xamã. Só para mostrar para quem está ouvindo, para dizer como que os índios enxergam essa questão da ecologia. Da ecologia. Esse foi feito por um poeta lá de Boa Vista, que virou uma música. Ele aqui, o filho, é um poeta negro de lá. Sim. Então, já estou terminando, posso ler? Pode ler, fica à vontade. Tá. Então, essa poesia se chama O Sonho do Xamã. Um xamã Yanomami sonhou que a fumaça da civilização abriria um buraco no céu e o céu cairia no chão. O xamã resolveu avisar o que o sonho queria dizer, mas ninguém parou para escutar. Pouca gente tentou entender. Muito tempo depois desse sonho, a ciência pode então descobrir que o buraco na camada de ozônio é por onde o céu pode cair. O meu sonho é que nada aconteça, que a vida não tenha final, que o xamã não desapareça, que o sonho não seja real. Nilson Chaves fez a música e aqui eu refiro a poesia. Essa poesia mostra
essa questão do bem viver da ecologia. Hoje está falando tanto de ecologia. Está falando muito, né, sobre ecologia e sobre o meio ambiente. E o xamã Paranormando é aquele que segura o céu para não cair. É. Né? Aquele que mantém as regras, mantém a ligação com o transcendente. Eles são muito ligados, né, às questões ambientais. Porque eles vivem, dependem 100% daquilo. E o respeito pela natureza é impressionante. É impressionante. Se o índio vê o bicho lá esperando um outro bicho para nascer, ele não mata. Ele espera aquele para crescer. É interessante. Quando vai caçar, ele pede a permissão para o lixo, o alter ego de mão dele, a liberdade para matar o bicho. Quem caça o bicho, ele não pode comer o bicho, ele pode alegar com os outros comendo. Olha só que interessante. Então tem muita coisa muito bonita. Muita coisa bonita, né? Muito Mas interessante, viu? Eu quero agradecer, né, esse espaço. Quem sabe na outra vez a gente pode trazer alguns vídeos, fotos de lá, né? Eu acho que seria legal. Quem sabe um dia vai ter uns índios aqui, vai ter uns índios aqui, exatamente. Já me perguntaram isso, por que a gente não traz alguns para cá? Nós aqui, quando teve aquele da Itajubá, da educação, teve uns índios aqui, lá naquele oficina que teve lá na EFEI, um tempo atrás, o indígena falou sobre cosmologia. Gente, olha, que coisa bonita, aprender com o indígena. Muito interessante. O olhar da vida, o olhar das coisas, a luta pelo bem viver, e das coisas simples. Nós, para que mudar o mundo, não dá conta. Para que complicar, então, né? Vamos ser felizes no bico, poder... vamos ser felizes onde você vive, no bico, com a sua família, com as relações que você tem. Que coisa bonita, né? Deus abençoe, a gente agradece aí. Então, aí, o web espectador aí da TV Itajubá, vocês puderam, né, ter mais um pouquinho da cultura aí indígena, né, através aqui do Geraldo, que já atua lá há muito tempo, e vocês veem que realmente esse Brasil, né, tem muita coisa rica para se mostrar. E vamos aguardar uma próxima vez, né, porque o assunto é tão longo, né, e tem tanta coisa interessante para nós, para o nosso dia a dia, né. Eu já deixo convidado aqui o Geraldo para uma próxima vez que ele vier a Itajubá para vir aqui na TV e dar novas entrevistas. Só repetir, eu faz 14 anos que participo da São Silvestre. Esse ano eu corri com a camiseta dessa, causa de todos nós. Você acredita que teve gente que parou para conversar comigo por causa disso aqui? Parou, olha que interessante. Dos dois sentidos. Gente dizendo, eu não tenho nada a ver com os índios, não, os índios são tudo... E outras pessoas pararam, e que coisa bonita, o que uma camiseta faz, né? A pessoa que conversou comigo lá no São Silvestre, o Gabriel, o Marcos e o Roberto, ficou encantado. E falou, não, eu tenho culpa sempre, a causa é de nós, é de todos nós. Interessante, né? Muito bom. É interessante como uma camiseta, né? Repercute. Né? E tinha uns índios correndo nessas Silvestres, Tinha uns índios também lá? Tem alguns índios correndo. Olha que bom. Então é isso aí, web espectador. Vocês puderam acompanhar aí mais um programa Espaço Itajubá com um tema interessantíssimo, que falamos hoje sobre a cultura indígena, sobre o trabalho do Geraldo lá como missionário leigo lá e membro do CIMI lá no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul. Então continue conosco aí pela TV Itajubá, que é uma TV de alcance mundial.